Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Que seja assim, Deus, que nós reconheçamos a tua soberania sobre as nossas vidas, o teu reinado em nós, Deus. Para que abramos mão, Deus, do nosso próprio pensamento, ou da nossa maneira vã, equivocada de pensar,
para dar lugar, Senhor, aos pensamentos eternos, aos pensamentos, Senhor, que vêm de Ti, do Teu coração, para fazermos a Tua vontade, Deus, para sermos sal nessa terra, para sermos luz neste mundo, Deus. Deus, alimentados pela Tua palavra, nos levantando, Senhor amado, como mensageiros do Teu reino, como embaixadores desse reino, Senhor, para fazer a Tua vontade nessa terra e transformar a realidade ao nosso redor, Deus, ao nosso derredor, neste mundo mal, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria cantar uma música com os irmãos aqui, que lembra de quão poderoso é o nosso Deus. A gente está vivendo momentos de desafio, né? Em que afrontas, né, de todas as maneiras. Mas nós precisamos nos voltar e lembrar como o povo de Israel devia fazer, né, de falar para os filhos quem era Deus, para que eles se mantivessem fiéis, para que Israel se mantivesse como escolhido de Deus. Nós possamos lembrar nesse momento de tanta afronta, de tanta aparente derrota, né, do ser humano, né, como um todo, perante um vírus, perante problemas políticos e tudo mais. Nós precisamos lembrar quem é nosso Deus. E como o Fabrício estava orando agora, que a gente possa levar essa mensagem de quem é nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. E Ele tem feito, nunca deixou de fazer, Ele é o mesmo de sempre. Ele continua curando, Ele continua fazendo milagres, como a gente estava agora agradecendo na oração. Ele continua fazendo talvez um dos maiores milagres, que é a transformação de vidas. Nós podemos testificar isso nas nossas vidas, e Ele se faz presente no nosso meio. Então isso a gente precisa trazer com vontade, pregar isso, a começar para os nossos filhos e toda a terra. Amém? Então vamos cantar que nosso Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O
meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você e fará o impossível por você. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para a sua glória, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Senhor, te louvamos, Deus, essa manhã. Deus grandioso, Deus do impossível, Deus das nossas vidas. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, meu amigo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, eu te louvo pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que nos alcança a cada dia. Obrigada, Senhor. Olá, meus irmãos, bom dia, paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus está presente entre nós, em nosso coração e entre nós, né? Mesmo online, mesmo virtualmente, nós podemos nos sentir unidos, né, por esse amor e por essa presença. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por este privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. E agradecer ao pastor Rodrigo, que me convidou, e agradecer a vocês que sempre têm a paciência e a disposição de me ouvir como irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos e há muitos anos, há mais de 30 anos, eu sei o que é falar para irmãos e como eles são carinhosos em me ouvir, eu me sinto muito assim na Bethesda, né? Parece que eu estou falando para o Isaías e para a Cintia, meus irmãos, assim, eles me entendem, apesar dos meus detalhes, né, e aceitam, assim. Eu fico muito feliz de ter a presença aqui do meu pai, da minha mãe, Helena e Magali, uma honra. Obrigado por terem aceitado o convite. E eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso que é maravilhoso ouvir vocês ministrando, né? Seja o Rodrigo, a Cintia, o Fabrício, o Adriano, e nos devocionais, né? Pastor Wilson, nos estudos de quinta, Pastor Daniel. Eu sou muito, muito nutrido na palavra, muito instruído, e eu espero que o Senhor fale conosco, fale contigo nessa manhã, como ele ministra e fala no meu coração quando os meus irmãos são usados aqui, amém? Eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, Marcos 9, no versículo 30 ao 32, amém? Marcos 9, versículo 30.
Adriano já colocou aí para a gente. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Amém? Apenas esses 3 versículos. Nós, como de costume, né, temos estudado capítulo a capítulo, versículo a versículo do Evangelho de Marcos. O texto que vem a seguir é muito convidativo, que fala sobre a discussão dos discípulos, de quem era o maior, quem era o menor. Porém, né, lendo aqui o finalzinho desse trecho aqui, eu já pude sentir a graça do Senhor e o amor do Senhor ministrando no meu coração. Então, eu quero deixar o versículo 33 em diante, né, para o próximo profeta, próximo vaso de Deus aí, domingo que vem, ministrar. E eu vou me ater a esses 3 versículos, porque eu acredito que são preciosidades de Deus, que nós encontramos quando nós garimpamos assim, a palavra, né? E Deus é maravilhoso, porque Ele usa a nossa vida com tudo que ela tem, né? Com tudo que ela apresenta, com virtudes e defeitos, para ministrar aos nossos corações. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos possibilidades de refletir de modo diferente do que você já ouviu várias vezes, né, na sua vida. Quantos de nós já lemos o Evangelho de Marcos? Já tivemos inúmeras compreensões diferentes, né? E quando alguém vai e prega, você tem outra compreensão, e assim o Evangelho vai se desvelando, a verdade de Deus revelada vai sendo esclarecida na nossa mente, e às vezes nós somos surpreendidos que até na nossa fraqueza Deus produz força, né? E eu quero convidar você a refletir comigo aqui, começando já no versículo 30, quando o autor do Evangelho de Marcos diz o seguinte, que eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. O texto diz, nos versículos anteriores, que eles estavam ao pé do Monte Tabor, né, se eu não me engano. Porque o Monte da Transfiguração, nós sabemos que esse trecho é muito conhecido, muito famoso. O Monte da Transfiguração não tem nome, né, no Evangelho de Marcos, mas muitos estudiosos designam o Monte Tabor como o lugar onde teria ocorrido a transfiguração. Então, nos versículos anteriores, inclusive a Cíntia trouxe uma mensagem nos versículos anteriores sobre o menino possesso, né, por um espírito surdo-mudo. E antes disso, o Fabrício trouxe uma mensagem falando sobre a transfiguração de Jesus, né? E a transfiguração de Jesus aconteceu no Monte Tabor. E logo depois da transfiguração, Jesus desce do monte e vai se encontrar com os outros discípulos. E no meio desses discípulos, né, eles começam a discutir, a argumentar que eles estavam enfrentando um problema com o espírito imundo. Os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E Jesus chega e expulsa o espírito imundo e explica para os seus discípulos que aquele espírito só sairia, aquilo era uma legião de demônios que só saía com um jejum e oração. E aí nós chegamos ao final do trecho, Jesus saindo daquele lugar onde aconteceu todo esse episódio, a transfiguração, desce do monte, a libertação do menino, e acabou esse episódio, ele sai daquele lugar e atravessa a Galileia. E a Galileia era uma província grande, né? Relativamente grande. Nazaré ficava na Galileia, por exemplo. Nós sabemos do mar da Galileia. Então, Jesus gastou um tempo atravessando a Galileia. E eu quero que você preste atenção comigo, que no versículo 30, nós lemos assim: eles saíram daquele lugar que eles estavam após os acontecimentos ali da transfiguração e da expulsão do espírito imundo daquele garoto, e eles atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que as pessoas soubessem onde eles estavam, nem Jesus e seus discípulos. E tinha um motivo bem claro para isso, né? Porque ele estava ensinando os seus discípulos. Ele estava instruindo os seus discípulos. E nós
sabemos, né, que Jesus tinha muitos seguidores, né? Ele tinha os curiosos, os entusiastas, os simpatizantes, os treteiros, né, que queriam ver algum detalhe ali de longe para poder entregar para os fariseus, né, os X9 ali, para levar alguma informação privilegiada para os fariseus, para tentar atrapalhar o ministério de Jesus. E ele tinha os discípulos que ele chamou, os 12, né? E o que eu acho interessante é que Jesus tinha um interesse muito profundo em ensinar os seus discípulos, e ensinar a todos, porque o tempo de Jesus era remido, o tempo de Jesus era contado, né? Era datado, ele sabia da sua morte, ele sabia da necessidade de padecer, e Jesus usava todo o tempo possível para instruir os seus discípulos. E abrindo só um parêntese aqui, com toda essa pressa, com toda essa necessidade de instrução dos seus discípulos, Jesus não abriu mão de algo muito essencial na vida de um servo de Deus, que é a oração e a consagração e a intimidade com Deus, né? Jesus tinha que discipular os seus 12 e os outros que os acompanhavam constantemente, fazer milagres, curar pessoas, ensinar a palavra, porém, ele gastava a mesma proporção de tempo, praticamente, buscando a Deus. E isso fala muito sobre a pessoa de Cristo e fala muito sobre a nossa necessidade de sermos discípulos autênticos. E uma coisa que eu quero que nós observemos é que Jesus, já pela segunda vez, estava avisando o seguinte: olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Já era a segunda vez que Jesus tocava nesse assunto. Eu sei que quem é assíduo aqui, né, acompanhou a pregação do capítulo 8, quando Jesus falou que ele iria morrer, né? Ele perguntou primeiramente para Pedro, para os seus discípulos, perdão, quem dizem os homens, né, que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou, né? E aí, isso está escrito para vocês não ficarem só observando, está no capítulo 8, versículo 27, e está escrito assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, e no caminho, grave isso, tá? No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. E uma coisa muito profunda nisso é que Pedro falou algo que não era dele próprio. Foi revelado a Pedro essa verdade sobre Cristo. O Cristo, filho do Deus vivo, né? E logo depois dessa revelação, Jesus começa a falar: olha, vai ser necessário que eu morra, que o Filho do Homem morra. No versículo 31. O Filho do Homem... Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. O autor do Evangelho de Marcos, João Marcos, ele está sendo incisivo em dizer: olha, Jesus falou claramente a esse respeito. Ninguém era inocente sobre esse fato e desconhecedor disso. E Pedro diz: não, Senhor, né? Pedro, chamando-o à parte, Jesus, ele quis dizer, né, Senhor, vem aqui no cantinho rapidinho, deixa eu só te falar uma coisa. Não, para. Tá tudo muito bom, tá tudo muito maravilhoso. A gente, olha só, a gente viu você multiplicar pão uma vez, não o suficiente você multiplicar pão de novo. Você anda sobre as águas no meio de um breu, no meio de uma noite e me ajuda a andar. Eu andei sobre as águas contigo. E aí depois você manda a gente de 2 em 2 nas cidades a pregar o evangelho, a expulsar demônios e curar as pessoas. E olha o que aconteceu na nossa vida, olha o tanto de poder que a gente tem, olha o tanto de coisa maravilhosa acontecendo. Olha esses fenômenos, tanto de endemoniado liberto, o tanto de coisa que a gente já aprendeu contigo, o tanto de revelação que a gente tem. Esses fariseus, eles não sabem de nada. Não está na hora de tu morrer, não. Tu não pode morrer agora. Eu estou especulando, né, extrapolando aqui a fala do texto, mas para que a gente tenha uma ideia mais ou menos do que poderia ser essa motivação de Pedro, ou simplesmente foi Satanás falando na boca dele. Porque é o que Jesus disse. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Em algum momento, de um instante para outro, o discípulo Pedro, que falou que Jesus era o Cristo,
ele começou a matutar coisas, começou a expandir a mente dele, a consciência dele se perdeu e ele começou a se perder de Cristo e das palavras de Cristo e começou a dar lugar à voz maligna, né? A voz satânica, que dominou a situação e fez ele usar esse tipo de argumento, né? Senhor, jamais tu vai passar por isso, você não pode morrer. Jesus o repreende. E isso é uma grande lição para nós, irmãos, porque no capítulo 9, novamente, no versículo 32, está escrito que eles não o entendiam, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Provavelmente, nenhum discípulo queria ser chamado de Satanás de novo. Né? Então, quando Jesus fala pela segunda vez, olha, eu vou morrer e o Filho do Homem precisa passar por isso, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Aí chega lá o João, cara, eu que não vou entrar nessa de novo, né? Já basta o Pedro tomar essa bordoada na cara aí, virou voz do diabo. Eu que não vou. E eles não entendiam. A grande percepção desse trecho é que no original, no grego, né, quer dizer que eles eram ignorantes sobre o assunto. A palavra quer dizer isso. Eles eram ignorantes sobre o que Jesus estava falando. Eles não eram lúcidos, eles não tinham noção do que Jesus estava falando. Os discípulos sabiam sobre a ressurreição, segundo eles aprenderam com os fariseus. Os fariseus acreditavam que todos haveriam de ressuscitar na ressurreição do último dia. Todos os mortos ressuscitariam na ressurreição do último dia. Isso era tão ensinado que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, a irmã dele chega, Senhor, mas meu irmão já morreu, não há mais o que fazer. Aí, não, seu irmão não morreu não, ele apenas dorme. Ele vai acordar, né? E ela fala, não, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar com os mortos no último dia. Porque essa era a noção que ela tinha, era o conhecimento que ela tinha. Ou melhor, era a informação que ela tinha sobre a ressurreição dos mortos. Era o ensino dos fariseus. Já os saduceus não acreditavam, né, na ressurreição dos mortos. E existia até uma linha dos saduceus que acreditavam na reencarnação. Você tem uma ideia, né? Como essa doutrina do reencarnacionismo ela é antiga, né? Ela precede o kardecismo, ela é de milênios atrás, né? Nós sabemos que toda a região da Ásia, no hinduísmo, e principalmente nas religiões da tradição oriental, é muito praticado. Então, uma linha de saduceus até acreditava nisso. Então, quando os discípulos ouvem isso de Jesus, imagina você, um discípulo de Jesus, você não pediu para ser discípulo. Na cultura judaica, um discípulo escolhia o seu mestre. Você passava aquela primeira fase da adolescência estudando a Torá, estudando os profetas. Se você começasse a se destacar, você poderia até ser visto por um rabino, mas ele não ia te chamar. Você tinha liberdade de escolher um rabino com o qual você se alinhasse, admirasse os ensinos dele, a postura dele. E era comum na tradição rabínica um pupilo começar a ir atrás do seu possível rabino e usava essa expressão que ele comia a poeira dos pés do rabino. E essa expressão queria dizer que ele ia atrás mesmo, até que ele convencia aquele rabino de que ele era inteligente o suficiente, instruído o suficiente para acompanhar aquele rabino onde ele fosse, né, para ele ser instruído na palavra, ser ensinado. E Jesus não fez dessa maneira. O único mestre, o único rabino que se tem conhecimento na história, que vira para alguém do nada e fala, me segue aí, é Jesus. Jesus chega para Mateus, que antigamente era Levi, ele está cobrando seus impostos, ganhando seu dinheiro, um publicano, servidor público tranquilo, recebendo seu salário lá de Roma. Ele, levanta, me segue você, Levi. Eu? Como assim? Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Primeiro que eu já não sou muito bem visto pelos judeus, nem bem visto pelos caras que andam contigo. O que eu vou fazer contigo? Mas Levi não falou nada disso, né, gente? Talvez fosse você, né? A gente já tem uns argumentos, não, mas como assim? Eu tenho tanto compromisso na vida, você vai e me chama para te seguir, cara. Eu tenho um filho, eu tenho um trabalho, eu sou chefe lá da minha repartição, eu tenho um projeto, uma ONG que eu preciso tomar conta, não? Eu tenho um grupo de debate sobre políticas, né, modernas e tal, e etc. e tal. E eu tenho um compromisso muito grande com a minha comunidade, então não dá para te seguir assim, não. Nenhum discípulo convocado por Jesus disse alguma coisa de oposição. É intrigante isso, né? Porque Jesus
não é um mero homem, né? É um homem plenamente Deus e o Deus plenamente homem que conhece os corações. E precedia o chamado oral e verbal de Jesus a convocação desses homens para serem os seus discípulos, né? E o que eu acho mais interessante é que alguns outros chegam no caminho de Jesus. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí comigo em Lucas 6,46. Lucas 6,46. Onde outras pessoas aparecem. Lucas traz um relato, né, sobre outras pessoas que resolveram seguir Jesus e outras foram convocadas por ele. E é interessante a gente pensar o seguinte, que sempre, sempre, sempre Jesus está caminhando. Quando Jesus chama Pedro, ele estava caminhando. Ele só para chamar Pedro e que continua caminhando. Ou Pedro vai com ele, ou Pedro perde a chance de ser discípulo, né? Está escrito assim, ó, Lucas 6,46. Perdão, desculpa, Adriano. É Lucas 9,57. Lucas 9,57. O 6,46 é em outro momento. Lucas 9,57. 9,57, isso. Até o 62, diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um. Olha só que petulância, né? Um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei, né? Para onde quer que fores. Eu até imagino que o cara usou até essa mesóclise aqui, né? Seguir-te-ei, nem sei se o nome é esse. Enfim. Onde quer que fores. E Jesus já vai com a palavra precisa para esse possível seguidor. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava alertando aquele homem que o chamado era para seguir ele no caminho. E era no caminho tanto metafórico como literal. Você vai ter que me seguir no caminho que eu estou vivendo, que é um caminho de uma missão de vida e um caminho de entrega. E também você vai ter que sair, você não vai ter mais onde dormir. Que eu estou todo dia, hoje eu estou na Galiléia, amanhã eu estou em Jerusalém, depois eu estou na Cesareia de Filipe, depois eu estou em Nazaré. Comigo é assim. As raposas têm toca, até a ave do céu que voa quilômetros, ela tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí eu já vi alguns teólogos, pastores aí, não, mas Jesus tinha uma casa e a casa dele seria hoje como se fosse uma mansão na beira da praia. Só Jesus, né? Para ter misericórdia desses mestres, desses professores de hoje, que ensinam essas coisas, porque se ele tivesse, eu não fazia questão nenhuma de estar lá, porque a morada de Jesus, a casa de Jesus, era onde as pessoas estavam, onde os sofredores estavam, onde os pobres e os feridos, os oprimidos estavam. E no outro versículo 59 diz assim: a outro disse, segue-me, mas ele disse, deixa-me primeiro que eu vá, desculpa, é que eu estou lendo na versão aqui, né? Outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Essa palavra parece pesada, porque é como se Jesus fosse insensível, né? Porém, a gente tem que entender que nós não estamos falando de um homem comum, né? Nós estamos falando de Cristo. E Jesus, ele usou uma frase diferente para cada um que se propôs a segui-lo. Ele disse, olha, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus não estava dizendo assim, abandone os mortos à sua própria sorte. O costume judaico, cerimonial em relação aos mortos, era muito rígido, era muito categórico. Você tem que honrar os mortos, principalmente a sua família. Você tem que sepultar, você tem que cuidar da memória deles. E isso não era só o mundo judaico, mas entre os gregos e os romanos também existia um respeito muito grande aos mortos. Jesus, de forma alguma, estava desrespeitando os mortos. Porém, o que Jesus falou para aquele homem foi ao encontro do coração dele, porque Jesus conhecia o coração dele, sabia do apego daquele homem, aquelas pessoas que tinham partidos, e como aquilo estava roubando a percepção de vida daquele homem. Como aquilo estava impedindo aquele homem de experimentar a vida, porque ele estava morrendo por dentro, morrendo existencialmente por causa de pessoas que morreram. Por causa de quem partiu, às vezes nós partimos juntos. Um autor que eu sempre cito, né? E a Lu, outro dia até fez uma piada com isso, eu nunca mais vou esquecer, o C.S. Lewis, né?
ele fala muito sobre isso, que quando uma pessoa morre, ou quando nós nos separamos de uma pessoa definitivamente, uma parte da nossa identidade vai com aquela pessoa. Uma maneira de falar, um sorriso que nós tínhamos com aquela pessoa nunca mais existirá porque aquela pessoa foi embora. Um jeito ou uma piada que só vocês entendiam, um olhar que só vocês tinham, quando aquela pessoa parte, aquele pedaço seu parte junto. Por isso que essa memória a quem se vai, a quem parte das nossas vidas é tão necessária. Porque você precisa de viver esse luto, de saber, esse meu detalhe existencial acabou. Porque aquela pessoa se foi. E quando Jesus convida os seus discípulos e fala, olha, o Filho do Homem vai morrer, eu imagino que os discípulos já começam a antecipar isso. Nós não podemos perder esse cara. Ele cura endemoniado, ele cura uma mulher com fluxo de sangue, ele multiplica pão. Quem multiplica pão não multiplica peixe. Ele apareceu com Moisés e Elias. Meu Deus, o que é isso? Como alguém traz pessoas de outro mundo para a terra, em cima do monte. A gente não pode deixar esse cara morrer. Quando ele for embora, o que será de nós? Quem é que vai fazer a nossa vida parecer um filme de aventura, um filme de ação, né? Quem é que vai dar graça para a nossa vida? Nós não pedimos para seguir ele e agora ele quer morrer. Eu não pedi hora nenhuma para andar com ele. Ele vem, me chama e fica com esse papo de que vai morrer. Eu me sentiria da mesma forma. Alguém entra na sua vida, revoluciona a sua existência, te ensina coisas que você nunca ouviu dos fariseus. Os fariseus sabiam toda a lei, todos os profetas, toda aquela instrução bíblica, mas nunca conseguiram ensinar a ninguém o que Jesus ensinava. E aí Jesus fala, eu vou morrer. Aceitem que dói menos, né? Mas eu vou ressuscitar. Talvez o foco humano é na morte, né? Porque para aqueles homens a ressurreição é teoria, a morte é realidade. Quando Jesus fala, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, qualquer um de nós entenderia, beleza, morrer eu sei, eu já vi um monte de gente morrer. Já perdi avô, bisavô, irmão, pai, amigo. Mas ressuscitar, isso é conversa dos fariseus, é só no último dia. E Jesus falava, não, em 3 dias eu ressuscito. É isso que vai acontecer. Mas o que não está ao alcance do nosso cérebro, o Adriano bem orou aqui, ele falou, Senhor, nós não entendemos, nós sabemos de tudo, eu vou ser até mais grosso, nós não sabemos de nada. Nós sabemos quase nada, na verdade, nós sabemos muito pouco, né? Nós somos especialistas em questões muito particulares daquilo ao qual nós nos dedicamos, a profissionais aqui da área da saúde, da área da administração, da informática, das relações humanas, das vendas, da educação e sei lá, várias áreas. E você sabe muito pouco da sua área, você não sabe tudo. E quando Jesus vem e revoluciona o mundo daqueles homens, é como se ele abrisse realmente as portas do céu. Porque Jesus falou isso, chegou para vocês o reino de Deus. E Jesus não disse assim, observem, admirem, contemplem. Não, Jesus disse assim, sigam-me. Venham comigo no caminho. Ah, mas eu vou enterrar fulano. Você não entendeu o que chegou agora para você? Chegou o reino, cara. Não esteja morto. Faz uma cerimônia rápida e corre, que eu ainda estou aqui mais umas 2, 3 horas, uns 2 ou 3 dias, mas me siga. Ah, Senhor, então eu vou mesmo. Onde tu fores, eu irei. Quando alguém fala uma coisa assim, aonde fores tu, eu irei também. A gente não está falando para Jesus. Quando o homem falou isso, né? Seguir-te-ei por onde quer que fores. Ele estava bradando uma frase que ele próprio precisava ouvir. Como se ele tivesse, olha, tudo na minha vida foi no meio do caminho. Tentei fazer isso, não deu. Tentei fazer aquilo, não deu. Eu nunca tive coragem nem de sair de casa, da casa dos meus pais, ter minha própria vida. Mas agora eu vou. Com esse cara aí, esse Jesus aí, eu vou. E ele falou, ó, Jesus, onde tu for, eu vou. Beleza? Jesus, tu quer surpreender quem, cara? Você quer impressionar quem? Você está falando isso para você, né? Para você poder peitar, enfrentar o seu próprio medo, a sua própria covardia. Porque o que eu tenho a dizer para você é, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho onde dormir. Então, se você quiser vir, vem, essa é a realidade. Não tem o que dizer. Você pode falar o que for. Você só vai provar que é meu discípulo no caminho. Você pode falar que vai me seguir onde for, vai morrer por mim. Caminha comigo. Se você caminhar, aí é outra questão. E aqui eu queria até dar um título para essa reflexão, para essa mensagem, que é: o discípulo se faz no caminho. Não tem discípulo na cadeira. Não tem discípulo
no computador, lendo artigos de teologia no computador. Não tem discípulo com uma biblioteca de 1000 livros em casa. Não tem discípulo assim. Discípulo é no caminho. Discípulo é no chão da vida. E o que Jesus fala para essas pessoas em Lucas 6 terminando o versículo, né? Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. É até bonito o gesto, né? Mas todos os homens ou mulheres que falam essas coisas estão falando para poder serem talvez justificados. Jesus, não, beleza, isso mesmo, vai lá e faz, eu te apoio. Às vezes a gente busca a aprovação de Jesus, a gente busca a concordância, ou então a gente fala só para, como eu falei antes, né? Dizer para nós mesmos algo que nós temos medo de ser ou fazer. E Jesus fala, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, o arado era utilizado para preparar a terra para semear, né? Quando você começa a empurrar o arado cheio de pinos de madeira ou de ferro, você vai cavando buracos na terra, sulcos assim, né? Se você olha para trás, você perde a trilha da semente, você perde o movimento do arado, você perde o pique, né? E para o reino de Deus, às vezes nós tomamos umas decisões, né, que pedem que a gente não olhe mais para trás. E aí, irmãos, eu faço uma pergunta para nós respondermos a nós mesmos, né? Se Jesus nos chamou primeiro de cristãos ou ele nos chamou primeiro de discípulos? Nosso convite, a nossa convocação foi para sermos cristãos ou para sermos discípulos de Jesus? O nome é bonito, né? Cristãos acabou se tornando quase uma patente, porque no mundo ocidental o cristianismo é a religião predominante. Então, vale a pena você dizer assim, não, eu sou cristão, tenho um princípio cristão, minha família é cristã, eu não sou cristão, tudo é cristão, é cristão. Cristão começou como um rótulo, né? Que lá em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 11, eu não lembro qual é o capítulo de Atos, que fala que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? E não foram chamados por eles mesmos, né? Tipo, galera, a gente está começando a ficar famoso, né? Agora, eu acho que a gente tem que arrumar um título bem legal para a gente. A gente não pode chamar todo mundo aqui de Jesus Cristo também, né? Hugo, Atos 11, versículo 26. Obrigado, Cíntia. Adriana, se você puder pôr para a gente, Atos 11, 26. Foi quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E a grande curiosidade é que eles só foram chamados de cristãos, aí, ó, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo discípulos de Jesus, simplesmente, né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E isso é tão sublime de nós tentarmos entender sem o vício que a palavra ganhou, porque aqueles homens foram tão arrebatados pelo ensino de Cristo, pela vida de Cristo, que eles simplesmente decidiram viver o que eles aprenderam no caminho com Jesus. E é tão bonito nós vermos o processo, né, que os evangelhos e o livro de Atos nos permite enxergar, que no versículo 32 do capítulo 9, está escrito que eles não entendiam o que Jesus queria dizer. E eles tinham medo de lhe perguntar. Porque o conhecimento chegou a eles como uma mera informação. Jesus falou, olha, eu morrerei e em 3 dias eu vou ressuscitar. E aí na cabeça de um discípulo, fala, beleza, morrer é fácil. Né? Morrer é fácil, é assim, ó. Agora, ressuscitar, eu vi tudo que Jesus fez, nós vimos tudo isso aqui, agora como esse cara vai fazer para ressuscitar? É igual no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, e aí a voz vem, a voz de Deus fala, esse é meu filho amado, e os discípulos chegam, começam a ficar em parafuso, cara, Elias, Moisés, mas espere, Jesus, os mestres ensinam que antes do Filho do Homem se revelar, tem que vir o Elias, né? E aí, como é que é esse negócio? E Jesus, poxa, eles não estão entendendo. Elias já veio no Espírito, o João Batista veio, ele fala assim, Elias veio e fizeram o que quiseram com ele, mataram ele. João Batista veio no Espírito de Elias, e ele cita a Escritura, né? Cita Malaquias.
E o mais maravilhoso é que os discípulos não têm toda a revelação, eles vão entendendo aos poucos, gradativamente, no caminho. Né? E quando Jesus nos convida a segui-lo, é como discípulos, não como cristãos, até porque os discípulos decidiram ser cristãos, ou desculpa, os discípulos decidiram ser como Jesus, e a semelhança era tanta, e eles já tinham se distanciado tanto do judaísmo, e eles eram tão distantes dos gregos e dos romanos, que lá em Antioquia, que era uma metrópole, né, que reunia vários grupos humanos, de várias etnias, credos e origens, as pessoas precisavam, opa, peraí, nem todo mundo é judeu, não. Tem uma galera aqui que é um tipo de judeu doido, assim. Eles se reúnem, eles comem junto. É gente descalça, gente rica, gente do pé sujo. É gente que sabe falar, gente que não sabe falar. É gente que não tem onde ir. Eles juntam todo mundo e come junto, e se abraça, e ora, e canta. É um negócio, isso não é judeu normal. Porque o fariseu, a gente sabe, né? O fariseu come com o fariseu, lava a mão. Não tem esse negócio de ralé se misturar com o fariseu. Esses discípulos, esses judeus aí, aprenderam isso com Jesus. Porque Jesus era judeu, mas ele ia no caminho, aparecia a prostituta, comia junto. Aparecia um bêbado, comia junto. Aparecia um drogado, comia junto. Aparecia um cachaceiro, comia junto. Aparecia um cobrador de imposto, comia junto. É uma farra. Então é o seguinte, essa galera são, para mim, eles são pequenos cristos. Né? Olha que bonito pensar assim, né? São pequenos cristos, cara. Para mim, eles são cristãos. Tem os judeus e tem esses judeus aí que não tem nada de judeu. Eles parecem aquele cara que veio e que dizem que ressuscitou. E Antioquia, o povo começa a chamar de cristãos. É meio pejorativo, mas é meio elogio, você entende? Porque é uma semelhança natural. Não é forçado, não é artificial, não é criado para causar uma espécie de aglomeração por poder, por conquistas e por influência, né? E aí, quando eu falo essa de comer juntos, é porque realmente Jesus foi muito criticado, tanto por não lavar a mão, por deixar a prostituta comer junto e chegar perto, por perdoar a Maria Madalena, por fazer coisas que não era típico dos outros mestres, né? Dos outros rabis. E o que eu fico muito feliz é que nós somos privilegiados por sermos chamados por Jesus para assentar à mesa com ele. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas todos nós assentaremos à mesa com Jesus. Mas como discípulos de Jesus, eu pergunto, quem pode sentar na nossa mesa? Quem pode entrar na sua casa e comer com você? Será que todo mundo que congrega na Bethesda pode comer na sua mesa? Ou todas as pessoas que pertencem ao seu círculo de amigos, colegas, seriam possíveis permitidas sentar na sua mesa, ouvir as palavras que saem da sua boca sobre Jesus? E aquelas pessoas que não são tão conhecidas, que não têm um tênis tão legal, ou então vão entrar na sua casa e vão sujar o tapete de barro, né? Ou vão entrar na sua casa e não vão estar muito cheirosas, elas podem entrar na sua casa e já que você é um discípulo de Jesus, um pequeno Cristo, ela pode comer na sua mesa? Você teria coragem de andar com essa pessoa 1 metro, 1 quilômetro, 10 anos, só para que ela aprenda sobre Jesus? É esse o ponto que me marcou nesse momento aqui. Discípulo só se faz no caminho. Discípulo se faz no caminho. E o que eu estou falando aqui é tão sério, porque quem é pai, quem é mãe aqui vai me entender perfeitamente. Seus filhos fazem o que eles veem vocês fazendo. Porque eles estão com vocês no caminho. Os seus sucessos e as suas quedas são testemunhadas pelos seus filhos. Meu pai está aqui, minha mãe está aqui, e eu estou de pé aqui, graças a Deus, e graças a eles como instrumentos de Deus. E eu não estou aqui pelas quedas deles, né, mas pelo sucesso deles em Cristo. Eu, hoje de manhã, estava lembrando, e fiquei muito emocionado, lembrando da minha bisavó. Minha mãe tinha uma avó, o nome dela era Flausina, é a mãe do meu avô. E ela visitou a gente em 94, e ela e o esposo dela, o vô Ari, eles eram evangélicos e eles eram muito amorosos, sabe? Muito cuidadosos, e eles tinham um relacionamento muito, enfim, muito bonito. E aí um sonhava com a letra da canção e o outro acordava com a melodia pronta. Aí de manhã eles conversavam e faziam um arranjo da música. Olha só que coisa incrível. Gente, enfim, é emocionante. Eu lembro como hoje, né? Eles nos visitaram. Ainda foi no ano da Copa, inclusive, se eu não me engano. E eu lembro todo dia meu avô chegando para minha mãe, meu bisavô, né?
Magali, você está precisando de alguma coisa? Compra ali uns legumes. Isso era 94, ele dava uma nota de R$ 50 para minha mãe. Meu Deus, olha o que você, quanto de legume que você compra de R$ 50. Né? E um cuidado, uma preocupação e o amor na fala, no gesto deles. E minha mãe sempre conta a história. Quando ela era criança, apesar de minha avó, a mãe dela, participar de cultos de matriz africana, essa bisavó levava minha mãe aos cultos, né? Levava minha mãe na igreja, e minha mãe desde criança gostava. Porém, minha mãe cresceu na igreja católica e tal, e quando meu pai se converteu, minha mãe se converteu um pouco depois, e aí sim começou a nossa jornada na fé evangélica. Eu acredito que, aí vocês vão entender onde eu quero chegar, eu acredito que Deus foi lançando sementes no caminho e que foram frutificando com o tempo, que estão na minha vida. Talvez a minha bisavó nunca imaginou que eu seria fruto de experiências e de palavras e de exemplos que ela deu. Talvez ela nem fez intencionalmente, mas aqui estou eu lembrando da minha bisavó. E ela cantava um hino assim, né? Quando chegar o dia do triunfo do meu rei, preparado eu quero estar. Eu quero ir, eu só não quero ficar aqui. E foi. Graças a Deus ela partiu com 102 anos. E era lindo, velho. A gente foi em algumas igrejas e eles ministravam, eram missionários, né? Cantavam, era uma bênção. E eu comecei a fazer uma reflexão sobre quem foram as primeiras pessoas, ou melhor, os primeiros discípulos que semearam na vida da minha bisavó e na vida do meu bisavô. Essas pessoas morreram. Essas pessoas foram esquecidas. Talvez nem minha bisavó, nem meu bisavô contaram quem foram essas pessoas que caminharam com eles, levaram eles ao evangelho, permitiram que eles chegassem aos 80 e poucos anos e me visitassem minha mãe, semeassem nas nossas vidas. Eles partiram. E talvez meus filhos recebam sementes de frutos que meus bisavós plantaram e que outros homens e mulheres de Deus plantaram, e eles não têm nomes, eles não serão lembrados. Glória a Deus que eles não serão lembrados, porque o galardão é maior. A honra é de Deus, a honra é do Senhor, porque eles serão lembrados apenas como discípulos. E sabe o que é melhor? Eles serão tão discípulos, mas tão discípulos que eles cumpriram o maior dos ensinamentos de Cristo. Né? Eles morreram, mas eles vão ressuscitar. Talvez o que os discípulos não entenderam era isso. Olha, eu estou ensinando para vocês, Jesus caminhando com eles, andando pela Galiléia, ensinando, olha, eu estou ensinando para vocês aqui várias coisas. E o que eu acho que Marcos lembrou, Marcos podia ter falado, olha, a gente saiu do pé do monte, da transfiguração, o espírito imundo foi expulso, e a gente andou pela Galiléia inteira, e Jesus falou sobre a criação dos planetas, falou sobre a fórmula da água, ele falou sobre o segredo da viagem espacial, falou da cura do câncer. Não, olha o que Marcos lembra. Marcos diz assim, e Jesus disse para a gente bem assim, eu vou morrer, o Filho do Homem tem que morrer e ressuscitar. Olha o que Marcos lembrou de colocar, e na verdade, João Marcos era o registrador das narrativas de Pedro, né? Então, provavelmente foi um ponto que Pedro resolveu colocar aqui para que nós entendêssemos que de tudo que Jesus ensinou durante aquela caminhada pela Galiléia, o mais importante a se lembrar era que o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens e ele será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. Porque a nossa salvação sempre dependeu do sacrifício vicário de Cristo, da sua morte e sua ressurreição. E o discípulo de Cristo, que vai até a última consequência, ele morre. Só não morre se ele for trasladado. Eu não conheço nenhum. Se ele for arrebatado, ele morre. Mas por ser discípulo, em todo o caminho, ele aguarda pela ressurreição dos santos. E ao pensar nisso, talvez a gente não consiga entender, e é até bom que a gente não entenda, que isso é um bom sinal. Quando a gente diz que entende tudo, é porque a gente já não aprendeu nada, né? A gente está limitado na aprendizagem. Mas quando eu falo do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, meus bisavós, na verdade, o que eu quero dizer é que há detalhes na nossa caminhada que ensinam outras pessoas. Eu tenho aqui meus pais como discipuladores, tenho vários irmãos, eu posso citar o Rodrigo, que é o nosso pastor, a Cíntia, e são discipuladores,
de muitos, da Beatriz. Eu tenho um amigo aqui que, enfim, ele não gosta desse tipo de coisa, mas o Gustavo eu considero um discipulador, porque cada vez que eu encontro com o Gustavo, eu aprendo coisas novas, assim como outros, mas eu falo do Gustavo, que eu conheci ele na UNB em 2009, mais ou menos, e foi um encontro que Deus preparou de discípulos, que era necessário, e eu acho que é tão legal isso, porque cada avanço que ele dá na fé, eu vou atrás como aquele discípulo que come a poeira dos pés, sabe? Eu falo, cara, tenho que seguir meu irmão, cara. Eu espero que isso seja comum entre nós, entendeu? Porque nós somos discipulados uns pelos outros, como eu fui pelos meus pais, e sem eles saberem, né? Talvez, hoje eu conheço o Francis Schaeffer, por exemplo, mas tinha um livrinho lá em casa, quando eu era criança, adolescente, criança, que me chamava muito a atenção. Não tem uma explicação lógica, porque uma criança de 12 anos, 13, um adolescente, queria tanto ler um livro. O livro era A Igreja no Século XX. A Igreja no Século XXI, se eu não me engano, eu não lembro muito bem. A Igreja no Século XXI. Francis Schaeffer, que é o fundador de L'Abri, na Suíça, uma escola voltada para missionários e artistas e músicos, etc. E o livro me intrigava muito, cara, mas era um livro muito feio, era só uma capa marrom com amarela, né? Porém, eu tentei ler esse livro mais de 10 vezes, não entendia nada. Eu tentava ler e era complexo, né? Era um texto para gente madura, para gente instruída. E é uma metáfora para o que acontecia com esses discípulos aqui, né? Eu tentava ler o livro e não entendia. Porém, era um sinal, cara, e hoje é uma área, é um tema que eu muito me interesso. É algo que faz parte da minha vocação de fé, esse tipo de leitura, esse tipo de reflexão, e não tem uma explicação lógica para isso. Porque foi Jesus que olhou para mim e falou, Hugo, segue-me. Hugo, segue-me. Hugo, me segue. E quando Jesus chama os 12, ele chama para seguir do jeito que está, mas ele já tem desígnio e vocação para cada um, né? O Tomé, ele ficou conhecido na história da igreja por ter ido para a Índia, fazer missões na Índia. Agora me perguntem por que a igreja não prosperou mais na Índia. Talvez por falta de discipulado. Talvez Tomé deu a própria vida por um discipulado, gerou discípulos, talvez na terceira, quarta geração isso foi morrendo. Muitos discípulos viajaram pela Ásia, pela Europa, e em muitos lugares o evangelho prosperou, em outros não. Hoje, a nossa luta não é mais para sermos conhecidos como cristãos, já ficou até um pouco patético esse esforço para dizer eu sou cristão. O que significa ser cristão? Para quem? Qual o sentido? Agora, o discípulo é reconhecido pela vida, na caminhada. E Jesus, ele nos deixa esse exemplo porque o discipulado, ele é focado em quem se esforça para aprender. O discípulo precisa desse esforço para aprender. E esse aprendizado reflete numa aquisição do conhecimento na prática. Exige comprometimento. Nós temos muita informação no nosso tempo, as pessoas têm muitas informações, mas o que as pessoas estão procurando é por alguém que as ensinem a caminhar no evangelho, não é apontando, ó, por ali. Ó, ali é bom. Opa, não, você quer algo do seu... ali os batistas são legais. Não, segue os anglicanos, que eles pensam igual. Não, vale para a igreja pentecostal, da beira do monte. Não, fala o seguinte, você tem que seguir a linha mais reformada. As pessoas não querem isso, elas não conseguem caminhar sem ser pelo único caminho possível que o evangelho aponta, que é o discipulado. É junto. Quando você convida alguém para caminhar e você anda com essa pessoa, você está agindo como Jesus agiu. Se o discipulado fosse como a gente vê nossas escolas hoje, né? Vai para a aula, aprende, beleza, eu já aprendi, o cristianismo nem teria existido. Porque o discipulado só foi possível porque homens e mulheres deram a vida. E quando você dá a vida, não é morrer ou se matar. Somente. Porque Paulo diz, né? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado sem amor, de nada me adiantaria. Dar a vida é dar a vida, literalmente. É dar tempo, energia, inteligência, saúde, recursos, amor. Quando você tem um filho, é como se você estivesse convocando um discípulo para o mundo, dizendo, Senhor, eu quero ter um filho. Aí vocês concebem, um casal concebe um filho, dá a luz ao filho, você acabou de convidar um discípulo para te seguir. Você está enrolado.
E não é até os 18. Você que se ilude que é até os 18. Ele vai te seguir até o fim, até você vai morrer, vai para a eternidade e o teu filho ainda vai seguir você. Porque o caminho que fica é muito profundo, o caminho trilhado na experiência, na vida. Quem tem pai e mãe vivo e que não tem mais eles aqui, sabe que é assim. E quem é pai e mãe e vê os filhos imitando, sabe que é assim. Mas tem coisas que seu filho faz que você não ensinou. Por exemplo, quando eu era novo, eu tinha mania de ficar tirando cravo do rosto, espinha, né? E meu pai e minha mãe nunca vi eles fazendo isso. Eles não fazem isso, nunca vi. E eles brigavam comigo e tal. E são várias coisas, isso é um exemplo, só para você entender. Um discípulo, às vezes, faz coisas que o mestre não ensinou, né? Mas o mestre observa e ajuda. Jesus viu muitos dos seus discípulos fazendo coisas, né, como João. Senhor, chegamos nessa cidade que não quer nos receber, vamos fazer fogo cair, consumir esses incircuncisos, filisteus, malditos. Jesus, meu amigo, você não sabe de que espírito vocês... Eu não ensinei isso para você, João. Não ensinei isso para você, Tiago. Os filhos de Zebedeu, né? Vocês não sabem que espíritos vocês são, né? Às vezes a criança faz uma coisa e fala, meu Deus, onde essa criança aprendeu isso, né? Onde esse ser humano, de onde veio esse ser humano? E aí o verdadeiro discipulador, o único capaz de observar é o que está andando no caminho, entendeu? Que está junto, fala, opa, vem cá, amigão, vem cá, minha querida, isso daí não é legal, vamos tentar fazer diferente, né? Agora, se você está longe, fala, opa, isso aí, ó, não é de Deus, não. Vai para o inferno. Hoje, talvez, nós escolhemos trilhar o caminho com as pessoas em busca de sucesso financeiro, né? Bomba na internet, enfim, convites para você melhorar sua vida financeira, aprender sobre finanças, investimento na bolsa, sobre como ampliar seu patrimônio, bomba na internet, os cursos de como melhorar o conhecimento pessoal, como se desenvolver, né, o narcisismo sem limite, né, como você se amar mais e como você ser melhor, crescer na vida. O que mais tem na internet também é como você ampliar o seu espírito empreendedor para conquistar as fronteiras. A gente, às vezes, é iludido e caminha junto com alguém ou com um grupo de pessoas em vários temas. Doamos energia, doamos tempo e doamos recurso para quase tudo que nos aparece de convite. E quando Jesus nos chama para o discipulado, nós lutamos. Nós começamos, Senhor, mas dá para ser discípulo nessa área da minha vida. Mas para sentar qualquer um na minha mesa, poxa, Senhor, tenho criança, né? Senhor, tem que ajudar aquela pessoa, ela é teimosa, ela sempre cai no mesmo buraco. Isso daí dá para ser discípulo da Bethesda, né? Nos cultos de domingo, isso aí já tá bom, né? Dá para ser discípulo dando dízimo, oferta, dá para ser discípulo estudando os livros de teologia bom, detonando os hereges na internet, aí é bom ser discípulo, né? Mas, poxa, tem que sair de casa para evangelizar, ir visitar os outros no hospital, e fazer culto na casa do fulano, rapaz, ele só bebe cachaça, ele não quer Jesus, não. É difícil, né, irmãos? É muito difícil. Nossa vida é um dilema constante. Eu estou falando isso porque talvez eu já tenha sido essa pessoa que vai falar, o Hugo, nossa, o Hugo é muito teimoso. Até hoje a ainda fala, ixi, é para ir com o Hugo? Senhor, me ajuda. Rodrigo, né? Deve pensar, meu Deus, para discipular o Hugo. Mas o amor, né? Esse desejo de caminhar junto, é a marca registrada de quem andou com Jesus. Só tem esse amor e esse interesse quem andou com Jesus. Quem não andou com Jesus e simplesmente pegou um carimbo na testa, cristão, tá enrolado, cara. Isso não surpreende ninguém. É como se você chegasse, Jesus, olha só, vou te seguir. Agora, ó, tem roupa de cristão, uma Bíblia de cristão, a aplicação pessoal tem uma de estudo SHED, uma de estudo pentecostal. Eu tenho toda a enciclopédia qual é o nome, cara? Tem uma enciclopédia de comentários bíblicos do Moody. Isso, Senhor, cristão, hein? E agora? O Filho do Homem veio para ser morto. O Filho do Homem veio para ser entregue aos homens, né? E eu queria terminar a nossa viagem por esse texto lendo aqui 1 Pedro 4,16. 1 Pedro 4,16, e seguintes, né, versículos seguintes. Jesus, ele nos convida a ser seus discípulos.
desde o primeiro momento, desde o primeiro instante que ele começou o seu ministério na Terra. Jesus poderia ter feito uma jornada solitária, né? Quantos líderes religiosos, de religiões diversas no mundo, inclusive, fundaram seitas ou religiões como ermitões, como estoicos, como líderes isolados, buscando uma jornada solitária de auto-redenção. E Jesus fala assim, olha, sigam-me, venham comigo. E a gente tem um círculo dos 12 que Jesus convida e indica, tem os 70 e tem mais as mulheres que seguiam Jesus, que não estavam entre os 12, mas mulheres que mostraram muito mais piedade que muitos discípulos, e os que ficavam ao redor, né, aquela multidão que acompanhava. Só que aí Pedro diz assim, ó, contudo, se sofre como cristão, como um pequeno Cristo, como já o mundo nos deu esse apelido, já então a gente absorveu, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, o mundo é instrumento de julgamento de Deus sobre nós. E se começa primeiro conosco, os cristãos, os discípulos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E ele continua dizendo, né? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Tem como pôr 20, Adriano? O que Pedro nos diz é: nós devemos confiar a nossa vida a Deus e praticar o bem. Pois, né, nos versículos seguintes, aí no texto ainda de 1 Pedro, ele diz, aqui. Eu acho que eu estou no 2 Pedro, perdão. 1 Pedro ainda, 19 e 20, né? Diz assim, o capítulo 4 termina no 19. Termina no 19? Ah, então tá. Começa no 15, Adriano, desculpa. No 15... Desculpa, é isso mesmo, é que eu anotei errado. Se você puder pôr do 13 até o 19... eu vou lendo aqui, ó, 1 Pedro 4, 19, diz assim, né? Mas se alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, se alegrem à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, e talvez de uma morte, inclusive, que seja por causa de defender Cristo, mas o texto diz assim, né? Para que também vocês exultem com grande alegria quando a glória dele for revelada e nós participarmos também da sua ressurreição, né? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, olha só, sofra como discípulo. Essa é a grande mensagem de Deus. Nós somos discípulos se nós vivemos no caminho do discípulo, o caminho do evangelho, e aí nós vamos sofrer como discípulos, como cristãos. Porém, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Será que existe algum homem ou mulher que se dá o rótulo de cristão e se mete em negócios alheios, por acaso, né, no nosso tempo, né? Será que tem homem ou mulher que se veste o rótulo de cristão, que é criminoso? Será? Nós vamos querer usar o extremo, né? Falar de um fenômeno bem tupiniquim, bem brasileiro, de traficantes evangélicos, né? Ah, mas tem, Hugo. Lá no Morro, por exemplo, eles quebraram os terreiros tudo, proibiram de fazer macumba lá, culto aos orixás, porque eles são evangélicos, traficantes evangélicos. Aí você acha que o traficante evangélico é que está aqui nesse texto, né? Ladrão, criminoso, é que eles vão sofrer o preconceito que eles são traficante, crente,
Olha que bizarrice, olha que nível de tosquice nós vamos chegando. Mas nós não pensamos, né, em criminosos do colarinho branco que são evangélicos, né, que são crentes, que estão respondendo a processos imensos, em sonegadores de impostos que são crentes, são cristãos, em abusadores de menores que são cristãos, em adúlteros e adúlteras, e, enfim, pecado não é o que define, mas é a prática constante, é o caminho escolhido, né? Que são cristãos. A pessoa está constantemente naquele caminho, ela não teve um momento de pecado, é o caminho que ela escolheu, mas o rótulo é mais importante, é cristão. E quando acontece algo, ela está sofrendo porque sou cristão. Infelizmente é um engano que não é novo, gente. Não é novo esse fenômeno do rótulo de cristão. Muitos traficantes de escravos, capitães, de navios negreiros, eram cristãos. Olha que legal. Muitos que seguravam o chicote, né, que batiam nos escravizados, eram cristãos. E muitos que participaram de outras grandes tragédias humanas usavam o rótulo de cristão. E talvez nossos crimes e os nossos pecados e as nossas intromissões sejam bem menores que essas. Mas talvez seja o momento do juízo chegar à casa de Deus para nos apurar e nos depurar, né, como discípulos. Para que a gente entenda que o nosso caminho é de discípulo e não um caminho de rótulo de cristão. Né? E Pedro termina dizendo assim, né? Contudo, se sofre como cristão, que foi o que a gente leu, não se envergonhe. Se sofre como discípulo, não se envergonhe, mas glorifique a Deus, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E eu tenho muito conversado com o Gustavo sobre isso, sobre a necessidade de nós darmos a nossa face de discípulo ao mundo. Tanto para que o mundo enxergue Cristo, como para que, se for para sofrer a perseguição e o sofrimento, que não seja por causa da nossa arrogância, da nossa intromissão nos negócios alheios, por causa do nosso esnobismo, da nossa presunção de verdade. Ah, mas eu estou alinhado com o conservadorismo inglês, e é o verdadeiro caminho do evangelho no Ocidente. Onde estão seus pés? Deixa eu ver a poeira dos seus pés. Onde o discípulo de Jesus que você diz que tem pisado? Quem tem comido na sua mesa? Quem desfruta do manjar que todo dia está na sua casa? É só quem tem o sangue com seu DNA? Só quem compartilha do seu código genético? Ou do seu código cultural e social? Nós começamos a beirar o ridículo quando nós começamos a usar apenas as palavras para discipular os outros e dizer que somos discípulos de Jesus. O discípulo se faz no caminho. Ah, mas eu prefiro me alinhar a uma visão mais liberal, alemã, ou ao progressismo americano. Isso não vai mudar a vida de ninguém. As pessoas precisam de socorro, de quem dê a mão, de quem caminhe com elas, de quem atravesse a Galileia e ensine o evangelho. De quem seja exemplo, de quem seja pai. As pessoas querem um pai, querem uma mãe, querem um irmão, querem um amigo que a vida negou a elas. Querem um filho que elas não puderam ter. E nós estamos perdidos em muitos caminhos. Em muitos caminhos. E que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude. Eu sei que é dura essa palavra. Quisera eu que fosse mais suave ouvir isso. Mas eu não quero ser o único privilegiado de ter tantos pais e tantas mães que me discipulam, tantos irmãos e amigos de tantas origens, de tantas cores, né, de tantas percepções. Nós somos discípulos no caminho, mas o caminho está ficando cada vez mais minguado. O caminho é estreito, mas não significa que é para andar pouca gente nele, não. O caminho é estreito, é para a gente poder andar mais abraçado ainda, mais junto ainda, dado as mãos, porque senão chega um desfiladeiro e cai todo mundo. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, porque é um tempo muito difícil. E Jesus está precisando de fazedores de discípulos. Cristãos... Eu não sei, eu não vou nem rotular ninguém, mas nós sabemos o tanto de cristão que surgem do vácuo, do buraco da esquina, de qualquer lugar surge cristão. Porém, discípulos de Jesus, se Jesus chamou discípulos para não ter uma caminhada solitária quando ele estava aqui na Terra, talvez, no século XXI, Jesus enfrente a caminhada mais solitária que ele já enfrentou na história da humanidade depois da sua vinda. Porque são poucos discípulos que vão segui-lo no caminho e que vão participar das suas dores, da sua morte
e, consequentemente, da sua ressurreição. Amém? Eu quero fazer uma oração breve, que o Senhor nos ajude nesse caminho, nos ajude a sermos discípulos e a fazermos discípulos, a darmos as mãos, que a vaidade desse mundo, que o materialismo desse mundo, o narcisismo desse mundo, o relativismo ético e o desprendimento das verdades do evangelho desse mundo não nos corrompam, não nos distancie de Cristo, que o nosso caráter corrompido possa ser restaurado pelo discipulado, vivido no caminho com Cristo, uns com os outros, que nós saibamos ouvir e que nós saibamos, mais do que falar, andar juntos. Senhor, nos ajuda não apenas a apontar o caminho, mas trilhar o caminho, Senhor. Nos socorre, nos fortalece como igreja, como corpo, que nós venhamos, Pai, sermos discípulos dignos desse nome, dignos do teu nome, nos cura, nos transforma e mantém em nós acesa a chama, Pai, que faz com que o coração ensinável continue desperto. A chama que faz com que nós sonhemos para outros também essa caminhada. Em nome de Jesus, abençoa cada um nessa manhã, Pai, dominical, nós saíamos edificados, instruídos e fortalecidos no teu espírito. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Queridos, que privilégio para nós, mais uma vez, sermos abençoados pelo Senhor, uma palavra que nos desafia, uma palavra que nos exorta, mas uma palavra que nos traz esperança. O Senhor nos chamou para ser discípulos, e ser cristão é uma consequência de ser discípulo. Elevou o sarrafo para o domingo que vem, tá? Obrigado. E sim, os nossos pais nos discipulam, os nossos irmãos consanguíneos, né, familiares nos discipulam, os nossos cônjuges nos discipulam, os nossos filhos nos discipulam. E os nossos familiares, enfim, os amigos da igreja, como vocês, têm caminhado e nos suportado já há tantos anos. Já que todo mundo falou, vou falar também, pelo menos 2 pessoas, tirando meus pais, óbvio, né, que moldaram o meu caráter, mas Cíntia e Fabrício, que me pastoreiam desde a minha adolescência. Amo vocês. É muito bom ver Jesus no rosto de vocês e me parecer com vocês, me faz parecer também com ele. E feliz aniversário, meu amigo. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor criou e nos chamou para sermos discipuladores, para fazermos discípulos na medida em que também somos teus discípulos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça ter a coragem para defendermos, a coragem para realmente fixarmos, demarcarmos os pontos, aquilo que os princípios que o Senhor nos colocou no coração, do respeito ao próximo, do amor, da tolerância, da inclusão, do afeto, do carinho, mas principalmente, Senhor, que não somos deste mundo, somos todos estrangeiros. Nosso lar não é aqui, nossa esperança é a vida eterna com Cristo. Então, quer estejamos passando por tribulação ou não, quer tenhamos a mesa farta ou não, que continuemos anunciando que o Senhor é bom e ensinando aos outros essa essência do Evangelho.
Obrigado por essa comunidade de amigos. Obrigado por, apesar de hoje um pouco distantes, mas já temos tido tantas oportunidades de estarmos juntos e comermos juntos e sorrirmos juntos. Nos dá mais, Senhor, e também nos ensina a fazer isso com os outros, para que, mais do que um nome, uma placa, uma seita, uma religião, uma cultura, mas o teu amor seja compartilhado por nós. É em nome de Jesus que eu oro, que eu te clamo e peço a tua bênção sobre todos nós. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam conosco, com a Igreja de Deus, em nome de Jesus. Amém.